Como é que eu faço? Será que dá pra... Tenho 4 minutos. Pra pôr isso e ligar o som? Entendeu? É? Vai sair o som na TV? Uhum. Posso? Pode. Tá gravando já. Ótimo, vamos lá. A gente parou a aula passada, eu deixei o exercício 2 para vocês fazerem, que era para vocês encontrarem os pontos no círculo trigonométrico, certo? E vocês perceberam que a gente ficou atrasado na aula, né? Ficou essa meia aula atrasada aí, porque eu não terminei os exercícios. Mas eu vou com calma nessa parte, tá? Então vocês vão ver que hoje, se Deus quiser, a gente termina o capítulo da aula passada com bastante calma, porque ainda vou ter que ensinar seno e cosseno para vocês, e tangente e tudo mais, e localizar e ver como é que acontece essas coisas. E aí eu preparei uma lista que o Rubão colocou no AVA, eu acho que é AVA que vocês falam. Nessa lista tem exercícios bem básicos para vocês, tá bom? E como é que eu me fixo aqui? Peraí, certo? Já assim eu me vejo. E tem exercícios bem básicos. O que eu pensei? Depois que vocês, vou dar um tempinho, uns 2, 3 dias para vocês fazerem a lista. Depois que vocês fizerem a lista, eu vou fazer vou gravar os exercícios, vou fazer a correção com vocês. Tem exercícios bem bobos, tem exercícios um pouquinho mais chatinhos e tem exercício de relógio. Algumas pessoas me mandaram dúvidas sobre os exercícios de relógio. Eu senti que vocês têm alguma dificuldade nisso. Então eu vou fazer um vídeo explicando principalmente os exercícios de relógio para vocês, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir fazer todos os exercícios que eu pus na lista, porque eu já coloquei alguns exercícios da próxima aula. Então, nessa aula de hoje, na hora que a gente terminar a aula, eu vou indicar os exercícios da aula 3 e 4, que é a que a gente está terminando. E não vou indicar da 5 e 6, tá bom? Eu vou deixar da 5 e 6 para a próxima aula, ou se eu achar que no final depois que eu fizer a correção aqueles exercícios que eu deixei na lista, eu indico ali no final do vídeo para vocês os exercícios, tá? Então hoje a lição de casa é, se Deus quiser, o final da 3 e da 4, né? Fazer o resto da lição 3, das aulas 3 e 4. E essa lista que eu deixei no AVA para vocês, tá bom? Tem acho que 11 exercícios, tá? Mas são exercícios mais básicos, tá? Que eu acho que vocês precisam treinar. E eu quero ir com calma. Então, se a gente se atrasar um pouco agora em trigonometria, na verdade a gente está ganhando, porque trigonometria é uma matéria que a maioria das pessoas tem dificuldade. Então, se vocês souberem ou se tiverem alguma certa facilidade em fazer, vocês vão estar ganhando em relação às outras pessoas, tá? Em relação, né, aos outros concorrentes de vocês. Tudo bem? Então, a ideia é a gente ir com calma e tirar todas as dúvidas de trigonometria. Então, perguntem bastante, tá bom? Tirem tudo, qualquer coisa boba, não boba, pergunta, tá bom? Pra gente conseguir deixar a trigonometria bem bonitinha, tá? Daqui em diante, o que eu acho, né? Que eu gosto muito de trigonometria, mas daqui em diante, eu acho que a trigonometria ela mantém um nível, assim. O difícil é entender esse começo. Depois que a gente entende esse começo, ela vai manter um nível, né? Então não vai ter nada, que difícil, ou é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu quero focar bastante nesse começo agora, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês pra gente resolver o exercício 2 que eu tinha pedido para vocês fazerem em casa. Vamos ver agora se consigo compartilhar, porque o negócio aqui tá louco. Esse que eu quero. Tem um monte de coisa aqui. Ai, vamos lá. Então, olha só. Deixa eu abrir meu tablet. Nesse exercício, vocês tinham que escrever os pontos que faltavam, né? Então, esse daqui, o B, eu tinha pedido para vocês tirarem esse 120 e só, o resto era só fazer. Qual é a ideia desse exercício? O que a gente tem que pensar? Bom, do 180
para o 225, que é o que eu tenho, só lembrando que toda vez vocês vão comparar o ponto que vocês têm com o 0 ou o 360 aqui, tá? E o 180 que tá aqui. Nunca com 90 ou com 270. Então, sempre com esses pontos que estão no eixo que a gente chama de eixo X por enquanto, tá bom? Então, do 180 para o 225, a gente andou 45 graus. O que significa que esse ponto aqui do primeiro quadrante vai ser o 45. Eles são simétricos, tá? Em relação ao ponto zero aqui, ao ponto de origem, tá? Então, aqui é o 45. Tudo bem? Tá bom. Depois que a gente acha o ponto do primeiro quadrante, os outros, eles mantêm sempre a mesma ideia, né? A gente terminou a aula falando disso daqui. Então, olha só. Se o ponto do primeiro quadrante é 45, esse ponto aqui, ele falta 45 para chegar no 180. Então, eu vou fazer 180 menos 45, que vai dar 135. Então, esse ponto é o 135. Ficou feio esse 3, né, coitado? Cabeça dele aqui. 135. Tudo bem? Tá bom. E esse outro último ponto aqui que falta a gente encontrar é o quanto falta para eu chegar no 360. Então, seria 360 menos 45, que vai dar 315. Tudo bem, gente? Nesse, né? Esse era de grau, então... E aí, assim, essa ideia de, eu vou colocar em radianos ou eu vou colocar em graus? Eu vou usar pi ou eu vou usar graus? Isso vocês vão ter essa dúvida em vários exercícios, tá? Como é que eu sei o que eu vou usar? Olhando para o enunciado. Se o enunciado me fizer a pergunta, ele vai dar alguma indicação. O x entre 0 e 360 graus. Eu sei que tudo que eu vou calcular é em graus. O x entre 0 e 2π. Eu sei que tudo que eu vou calcular é em radianos, por causa desse 2π. Então, se eu quiser saber se a minha resposta é em graus ou se a minha resposta é em radianos, normalmente tem alguma indicação no exercício. Se não tiver indicação nenhuma, aí vocês usem o que eu acho que vocês gostam mais, né? Normalmente as pessoas gostam mais de graus porque ele é mais fácil, né? Mas procurem sempre uma indicação no exercício, tá bom? Então, na letra B aqui, ó. Na letra B, eu pedi para vocês esquecerem esse 120, certo? E aí a gente vai usar o 11π sobre 6. E aí, por isso que eu acho que até que vocês gostam mais do graus, a ideia aqui é como é que eu vou saber o quanto falta do 11π sobre 6 agora para chegar no 2π. Lembrando que se eu estou trabalhando em radiano, aqui vai ser 0 e 2, ou 2π, né? Aí depende da volta que eu tô. E aqui vai ser o π. Então, a gente vai pensar no 11π sobre 6 para chegar no 2π. Tem duas formas de fazer isso. Se eu quero chegar no 2π, aqui eu vou mostrar o jeito que eu penso. Depois eu vou mostrar uma continha que vocês podem fazer, tá? Então, se eu quero chegar no 2π, concorda que isso daqui tem que virar 12π? Por quê? Porque se isso daqui virar 12π, dividido por 6, dá 2π. Então, como é que eu faço isso virar 12? Eu tenho que somar π. 1π. Se eu somar 1π no 11π, vai dar 12π. Só que como isso é uma fração, na verdade, eu teria que somar o π sobre 6. 6 feio. O π sobre 6. Certo? Se eu somar o π sobre 6, isso vai dar 12π sobre 6, que dá 2π. Então aí eu chego. Então esse pedacinho que tá faltando aqui, ele é π sobre 6. Deu para entender o meu raciocínio? Tá bom. Agora, como é que eu faço isso com continha? Eu quero saber o quanto falta para chegar no 2π. Então eu posso fazer essa conta aqui, ó. 2π menos 11π sobre 6. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar no π sobre 6 também. Aí lembra que eu falei para vocês para fazer rapidinho, ó? 6 vezes 2π
12π menos 11 dá π sobre 6. Tudo bem? Então, eu sei que esse primeiro ponto aqui, ó, ele é o π sobre 6. Achamos o ponto do primeiro quadrante. Achei o ponto do primeiro quadrante, eu tenho que achar os outros. Então, vou achar esse segundo aqui, no segundo quadrante, tá? Esse daqui é o quanto falta para chegar no π. Então, eu vou fazer π menos π sobre 6. Então, vou escrever a continha aqui, ó. Π. Tamira, Oi. você colocou 2π ali para subtrair o 11π sobre 6, porque 2π é tudo, né? O total. Isso. Ah, entendi. Tá bom? Então, π, a mesma coisa aqui agora, ó, o π, na verdade, é o meu todo aqui, por quê? Porque eu tô na meia volta. Então, eu quero pegar a meia volta, que é o que eu sei, né? E tirar esse pedaço aqui, ó, que falta π sobre 6. A mesma ideia eu pensei aqui. Eu queria saber 2π menos quem, que vai dar 11π sobre 6. Então, quando eu penso esse 2π menos quem que vai dar 11π sobre 6, eu vou fazer esse 2π menos 11π sobre 6. E aí vai achar o π sobre 6. Então, a ideia desses dois pontos é sempre uma subtração, tá? Então, aqui, ó, vai ficar π menos π sobre 6. Tá. Π menos π sobre 6, como é que eu faço essa conta? Eu vou fazer 6 vezes π menos π, que vai dar 5π. Sobre 6. Tudo bem? Jesus, ficou feio. Nesse ponto aqui, ó, é π mais π sobre 6. Então, π mais π sobre 6. E aí, ó, é 6 vezes π mais π, que vai dar 7π sobre 6. E aí nós achamos os 4 pontos que precisavam. Tudo bem, gente, até aqui? Vou pro C. C é graus de novo, é bem mais tranquilo, eu acho, né? Então, olha só. Lembrando aqui os pontos que a gente sempre usa de base. É o 0, o 360. Oh, meu Deus, minha caneta tá horrível hoje. 0 e 360. E aqui é o 180. Tá bom. Então, do 120 para a gente chegar no 180, né, que é o ponto que ele me deu no exercício. Então, ele me deu 120. Então, do 120 é que eu vou fazer a comparação. Do 120 para a gente chegar no 180, eu andei 60 graus. O que significa que esse ponto aqui do primeiro quadrante, que é quem sempre eu vou achar primeiro, vale 60 graus. Tudo bem? Aí é só fazer as continhas, ó, o 180 eu andei 60 graus para baixo, então 180 mais 60 dá 240. O 360, quanto falta para chegar nele, ó? Então eu tenho que voltar 60. Eu tô no 360, eu volto 60 graus, vai dar 300. Tá? Então, o pensamento, tanto em grau quanto em radiano, é o mesmo, só conta que às vezes, né, fica um pouco mais fácil em graus, porque a gente já faz automático quase. E o D, ele é bem tranquilo, porque ele já me deu o ponto no primeiro quadrante, que é o π sobre 6. Tá, se ele me deu o ponto no primeiro quadrante, eu vou fazer as continhas para os outros. Então, sempre pensando aqui no 0 e no 2π, e aqui no π. Então, no segundo quadrante, se esse pedaço é π sobre 6, esse pedaço também é π sobre 6, só que eu vou voltar em relação ao π. Então, a conta que eu vou fazer é π menos π sobre 6, que vai ficar 5π sobre 6. Hoje eu tô com a letra igual da Alvânia, gente. Tá um horror isso aqui. π mais π sobre 6.
Por quê? Porque eu estou andando para frente em relação ao π. Então, eu tenho π, eu vou andar π sobre 6 para frente. E aí, isso vai dar 7π sobre 6. Tá? E aqui, ó, é o quanto eu vou voltar em relação ao 2π. Por quê? Porque eu já dei uma volta completa, que é 2π. Então, volta π sobre 6. 2π menos π sobre 6. Que vai ficar 11π sobre 6. Ah, então esse daqui é exatamente igual. Alguém já tinha me feito essa pergunta, acho que no WhatsApp. Ou não sei. Ou Não, aqui mesmo. foi na aula passada que eu fiz, Na aula porque eu passada, tava fazendo né? e deu tudo igual. Isso, alguém já tinha me feito essa pergunta. Então, é tudo igual? É tudo igual. Né? Percebe que, na verdade, a relação... ele quis mostrar uma relação para vocês, né? Que quando a gente trabalha no radiano, como é um pouco mais difícil, vocês vão perceber que quando tiver sobre 4, vocês normalmente vão achar o π sobre 4 aqui. Quando tiver sobre 3, vocês vão achar o π sobre 3. E quando tiver sobre 6, vocês vão achar o π sobre 6. Porque são os números que é o 30, o 45 e o 60, que são os que vocês conseguem fazer o seno, o cosseno e a tangente, tá? Então, normalmente vai ser isso, né? Tá bom? Dúvidas nisso, gente, de como achar os pontos simétricos aí? Acho que tá tranquilo, né? Tá, tem um bate-papo, tem um... Prof, Ai, não procurei, Silas. Não procurei. eu sei a letra, posso te mandar aí no chat? Pode. Manda. Tá bom. Aí você canta, tá bom? Ah, tá bom. Combinado. Ai, tá bom, então. Ó, então é isso, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos pra luz agora. Eu quero falar um pouquinho. Dá pra enxergar lá, né? Tudo. Acho que tá bom assim. Eu quero falar um pouquinho sobre arcos côngruos. É um nome feio? Mas ele é facinho. Qual é a ideia aqui, ó? Cadê minha régua? Peraí. Quando a gente tem a circunferência trigonométrica, tem a circunferência aqui, ó. Tá? A gente sabe que a gente falou aula passada. Que ela tem raio 1, né? Então, o raio vai ser sempre 1. Aqui é o 0. Eu vou pensar em graus primeiro, depois a gente pensa em radianos, tá? Aqui é o 0, aqui é o 90, 180, 270. Legal. E depois eu volto para o 360. Eu posso continuar dando voltas nisso infinitamente, não posso? Então, se eu desse mais uma volta completa, eu chegaria no 720. Mais uma volta completa, eu chegaria no 1080. E assim por diante. Então, aqui, a gente não trabalha só com 360 graus. Eu posso trabalhar com outras medidas, que são as outras voltas que eu vou dando nessa circunferência. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o 30 graus marcado. Marcar o 30 graus. Vou lá, andando na minha circunferência, cheguei no 360, andei mais 30 graus. Depois do 360, quando eu andei mais 30 graus, a gente não fala que é o 30 graus. A gente fala que é o 390. Por quê? Porque é o 360 mais 30, certo? Aí se eu continuasse andando, cheguei aqui no 720. Mas eu quero marcar esse ponto depois do 720, que é mais 30 graus. Então, esse é o 750. E assim por diante. Eu posso ir fazendo voltas e marcando pontos, marcando arcos que são maiores do que 360. E esses pontos que são todos iguais aqui, ó, o 30, o 390, o 750, eles não são iguais de valor, mas eles são iguais de posição. A posição deles é igual, eles chamam arcos côngruos. Tudo bem? Espera aí que eu já respondo ali do bate-papo.
Então, esse daqui são arcos côncavos. Dúvidas nisso? Tá? Deixa eu ver aqui que alguém chamou no bate-papo. Peraí. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, não deixa dobrar. Adorei. Mas essa é a letra inteira? Tem mais pedaços? Acho que tem mais, mas eu não lembro. Ah, que legal. Ah, mas eu vou procurar ela, então. Aí, se eu achar no vídeo que eu vou gravar, eu canto a musiquinha, tá bom? Beleza. Então tá. Professora, Oi. a senhora pode explicar o 750 de novo, por favor? É depois de uma volta completa? E 2 voltas. Tô na segunda volta já, ó. Eu saí do zero, certo? O zero começa aqui, 0 graus. Aí eu vou andar, cheguei no 360. Tudo bem? Aí andei mais 30. Tô no 390. Aham. Tá? Aí continuo andando. Eu tô na segunda volta já. Percebe? Sim. Aí eu cheguei no 720. Andei mais 30, 750. Entendi. Obrigada. Tá? E eu posso ir fazendo isso infinitamente, tá bom? Ô, E aí eu professora. vou achando arcos côncavos. Por que eu tô falando disso? Vou tirar uma foto, depois eu mando as fotos da lousa, tá? Eu vou apagar lá. Por que eu tô falando disso? Porque em alguns momentos, inclusive na lição que eu passei para vocês vão ver que eles pedem ângulos que são acima de 360. E a ideia é vocês calcularem qual é o arco que ele corresponde dentro da primeira volta. Então, por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, 780. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que vocês vão calcular seno e cosseno disso, tá bom? Mas eu falar 780. Professora, Oi. estão falando que não dá para ver a lousa. Desculpe. Tá. Mas porque tá muito longe? Ai, gente, é que a pessoa não para de compartilhar. Professora, Não, tem uma caixinha melhorou, né? que fica ao canto da onde aparece você, as imagens ou você falando que dá para abrir ou você ou a tela que você está mostrando, entendeu? Agora dá pra ver? Já tava dando para ver antes, prof. Tá. Acho que é Melhora, só prof, a melhor. qualidade mesmo. Mas dá para entender o que tá escrito. Agora dá pra ver. Tá. Sim, tá melhor. Vou Obrigada. continuar. Peraí, bate. Ah, tá. Gente, mas avisa. Se eu esquecer de descompartilhar a tela, avisa. Que a pessoa fica meio perdida, tá bom. Então, ó, 780. Então, eu quero saber, na primeira volta, quem é esse arco. Eu pus um número bem bobinho, tá? Pra gente não ter que ficar fazendo muitas contas aqui. Mas vocês vão ver que na atividade que eu mandei pra vocês, tem números bem grandes. Então, como é que você vai saber na primeira volta, ou seja, de 0 até 360 graus, quem é esse arco? Você vai dividir por 360. Então, por que por 360? Porque 360 é a primeira volta, tá? Se eu dividir isso por 360, no 780, vai dar 2 vezes, que é 720, e sobram 60 graus. Esse 60 graus que sobrou aqui é quem ele corresponde na primeira volta. Então, o 780 é o mesmo ponto que os 60 graus. Né? Não é igual de número, mas ele é igual de ponto. Ele é o mesmo ponto. Ele é um arco côncavo ao 60. Tudo bem? Tá? Então, se a gente fosse desenhar a nossa circunferência e marcasse os 60 depois da segunda volta, que seria também os 780. Tudo bem? Tá bom. Mas eu também posso fazer isso com radiano, por exemplo. Então, eu vou falar para vocês assim, quem é o arco côncavo de 17π sobre 4? Aí você fala, puxa, agora vai ficar mais difícil. Percebe uma coisa, 17π sobre 4, ele passa
passa de uma volta, e como é que eu sei isso? A circunferência em radiano, ela vai do 0 até o 2π. Tudo bem? Como é que eu sei que 17π sobre 4 não está aqui dentro dessa primeira volta? Faz a continha. Quanto que é 17 dividido por 4? Não passa de 2? Não precisa fazer exato. Se fosse 16 dividido por 4, daria 4. Certo? Como é 17 dividido por 4, é 4, alguma coisa. Então, ele passa de 2π. Então, eu sei que aqui ele deu mais... Tem uma abelha dentro da sala, gente. Ele deu mais de uma volta, tá? Agora, a ideia é, como que eu vou achar quanto a mais de uma volta ele deu? Ai, Jesus. Eu tenho medo de bicho que voa. Espera aí. Ai, foi embora. Pronto. Quanto a mais de uma volta, eu sei que ele deu. Olha só. Aqui é um pouco mais chatinho, presta atenção. Percebe que o 2π que tem aqui e o 0, o π que tem aqui, eles são par e ímpar. Se eu continuasse dando essa volta, continuasse rodando na minha circunferência, aqui seria o 3π, aqui seria o 4π. Vou continuar rodando. Aqui vai ser o 5π, aqui vai ser o 6π. E assim por diante. Esses pontos que ficam nesse daqui, ó, os arcos côncavos do π, eles são sempre ímpares. E os pontos que são côncavos do 2π, eles são sempre pares. E é assim que a gente vai determinar qual é o arco côncavo do 17π sobre 4. Então, pensando na tabuada do 4, porque eu estou dividindo por 4, quem é um número abaixo do 17, que quando eu dividir por 4 vai resultar um número par, seria o 16. Então, eu escrevo isso como 16π sobre 4, porque isso dá 4π. É um número par. Ok? Mais π sobre 4. Quando eu escrevo 16π sobre 4 mais π sobre 4, concorda que isso é o 17π sobre 4? Eu não mudei. Eu só escrevi ele de um outro formato. E aí, quando eu escrevo esse outro formato, o que eu percebo? Que eu dei 2 voltas completas. Ó, o 2π é a primeira volta, o 4π é a segunda volta. Então, eu dei 2 voltas completas e andei mais π sobre 4. Então, o arco côncavo do 17π sobre 4 na primeira volta é exatamente o π sobre 4. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui. Não, Oi. também não. Tá, peraí, eu falo de novo. Eu tenho dúvida. Ah, não tem dúvida aqui, eu achei que tinha. Fala. Nesse exemplo do 780, eu posso dizer que o quociente, ele é o número de voltas dadas? Ou... Pode, é isso mesmo. Eu dei 2 voltas completas e sobrou 60 graus. E é a mesma ideia daqui, ó. Tá. E Tá. se aí, onde a senhora está apontando, eu substituísse o π por 180, tá? No 17π sobre 4, eu Tá. descobri o mesmo resultado ou estaria errado? Não, você descobriria. O problema é que você teria que, ao mesmo tempo, voltar para π. Porque como o resultado, o exercício te pediu em radianos, você tem que devolver em radianos. Vou ser bem sincera com vocês. Quando eu comecei a aprender trigonometria, eu transformava tudo para graus. Na minha cabeça não fazia sentido radianos, tá? Então eu transformava tudo para graus, mesmo que eu tivesse que voltar para radianos. Pode? Pode. Só que você vai ter mais trabalho. Então a ideia, como aqui a ideia é que a gente seja um pouco mais ágil, né? Por causa de tempo, de prova, é treinar desse jeito. Não impede que no começo, principalmente nos exercícios que eu passei na lista para vocês, vocês troquem e voltem até vocês se acostumarem, tá? Então, tenta fazer dos dois jeitos. Se você substituir aqui por 180, né? Fizer a sua conta. Só que olha só, você vai ter que fazer 17 vezes 180 e dividir por 4. Ah, dá até para simplificar, tudo bem. Mas vai dar um certo trabalho, né? Uhum. E depois vai ter que voltar para radianos, tá? Tá.
Obrigada. Ô, Pro, pediram para explicar de novo essa parte no chat. Isso aqui. Isso. Tá. Eu vou pegar outro exemplo, tá? Deixa eu tirar foto desse. As louças pequenas. Vamos lá. Professora, Oi. antes que você comece a explicar, só para mim ver se eu entendi. Eu tenho que sempre, tipo, pegar o menor do, tipo, 17, peguei o 16, que é o par. Isso. Mas, E aí eu- mas você sempre pega um abaixo que o resultado dê um número par. Tá, Por que par? Porque o par significa voltas completas pra gente no radiano, beleza. tá? Não pode pegar um que dê ímpar. Tudo Tá, bem? e o resultado verdadeiro seria sempre a soma, que é para dar o completo do tipo do 17, que foi o π sobre 4. Isso, exatamente. Então Então é é o quanto falta aqui, ó. Então, Tá, ok, por exemplo, vou colocar outro exemplo aqui. Vou deixar o 17 Professora. π sobre 4. Vou colocar outro, ó. 21 π sobre 4. Ele nem vai dar no primeiro quadrante, olha só. 21 π sobre 4. Se eu pegar o 20, que divide por 4 também. Só que se eu dividir 20 por 4, ele não é um resultado ímpar. Então não me serve. Porque se for ímpar, eu tô aqui, ó, eu não tô em voltas completas, eu tô em meias voltas. Então isso não é interessante para vocês. Então a gente vai ter que pegar abaixo do 21, quem chega num resultado par dividido por 4. Então, de novo, vai ser o 16. Então seria 16 π sobre 4. Só que quanto falta para eu completar o 21? Porque eu não posso deixar de pensar no 21. Ah, faltam 5. 5 π sobre 4, certo? Ó, 16 π sobre 4 mais 5 π sobre 4 dá 21 π sobre 4. Isso daqui significa que é 4 π. São 2 voltas completas. 2 voltas completas. E esse 5 π sobre 4 é o meu resultado da primeira volta. Então, o arco côngruo na primeira volta do 21 π sobre 4 é o 5 π sobre 4. Ah, onde vai estar o 5 π sobre 4? O 5 π sobre 4, ele é π mais π sobre 4. Ele está aqui, ó. 5 π sobre 4. Tudo bem? Ele nem está lá no primeiro quadrante, ele está no terceiro quadrante. Mas não importa isso, eu quero saber na primeira volta, até o 2π. Tudo bem? Acho que ficou mais claro agora? Ô, professora, então esse último valor da separação que eu fiz, por exemplo, do 21 sobre 4, esse último valor, 5 π sobre 4, ele é o ponto exato onde eu vou estar na circunferência? Ele é o ponto exato. O 21 π sobre 4 e o 5 π sobre 4 estão aqui, ó. Entendi. Tá Obrigada. bom? Porque Professora. significa que eu andei 2 vezes, cheguei no 4π e andei mais 5 π sobre 4. Então eu caí aqui, ó. Tá, obrigada. Samira. Deu para entender agora, gente? Samira, Professora, Ah, o Breno tá te ouvindo, o Breno tá te chamando. Breno. Professora, você tá me ouvindo? Agora tô. Ah, então, eu não entendi muito bem por que são 2 voltas, se 16 dividido por 4 dá 4. Tá. O que dizer 4π é a posição. Não é, no cuidado que dá 4π, não dá 4. Né? Diferente daquela divisão que a gente fez do 780 para o 360, que dava um 2 como resultado, que significa 2 vezes o 360. A ideia aqui do 4π é quantas vezes ele é o 2π? Ele é 2 vezes o 2π. Ah, entendi. Certo? Então, por isso que 2 vezes o 2π significa que eu passei 2 vezes pelo 2π, por isso que são 2 voltas. Entendi, obrigado. Tá? Se desse 3 vezes o 2π, seriam 3 voltas, que seria o 6π, assim por diante. Tá bom? Obrigado. Gente, Professora, essas eu- dúvidas não podem ficar. Vamos lá. Professora, deixa eu falar. Pode falar. Ali você colocou 16π dividido por 4, no 21, né? Eu não Sim. poderia, né, tem o 20, que na tabuada do 4 é 5 vezes Sim. 4 é 20. Eu não Eu poderia vi. colocar 20? Se eu colocasse 20π sobre 4, aqui daria 5π, não é isso? Sim. Uhum. Você até pode pensar assim, só que aí o pensamento fica mais complicado. Por quê? Porque 5π não tá nesse ponto aqui, ó.
que Certo. são as voltas completas. O 5π tá aqui, ó. Significa que eu dei 2 voltas mais meia, Entendi. tá? Uhum. E aí, tudo bem, aí você vai fazer mais π sobre 4. Então, eu dei 2 voltas mais meia, mais π sobre 4. Então, eu venho parar aqui no 5π sobre 4. Aí, você vai ter que fazer de novo a conta. π mais π sobre 4, para você dizer que esse ponto é o 5π sobre 4. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá? Então, por isso que a gente vai sempre para o resultado par. Mesmo que tenha um antes que é ímpar. Sempre o resultado par, porque são as voltas completas. Certo, obrigada. Mais dúvida? Eu. Professora, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, já tirei muita, vai. Então, eu queria saber, eu só não entendi direito como você achou o 16. Eu só não entendi qual é o pensamento que eu tenho que ter para achar esse número. Do 21 O para o pensamento que 16. você tem que ter é a tabuada. Tá. Então, na tabuada do 4, antes... Eu sempre vou olhar para o que está embaixo, né? Você tem que olhar para o que está no embaixo. caso. Ok. Antes do 21, quem é um resultado par? Quem é um último. número par? Então, você vai lá na tabuada do 4. Seria, né? 4, 8, 12, 16. O 16 dividido por 4 dá um resultado par. Então, é esse que eu vou usar. Ah, tudo bem. Obrigada. Fala, mas... Professora, agora é uma dúvida que eu fazendo as anotações não consegui entender. Por exemplo, 5π sobre 4. Eu entendi de onde ele veio e tudo mais. Mas, por exemplo, como que a senhora achou o ponto exato dele na circunferência? A senhora somou 5π sobre 4 com o π? Como foi? Na verdade, o achar ele na circunferência exatamente vai um pouco mais de treino de vocês, né? Então, aqui na minha cabeça, eu já pensei, se é 5π sobre 4, eu teria que somar o π ou fazer alguma conta em relação ao π ou 2π com o π sobre 4. E aí, na minha cabeça, eu pensei π mais π sobre 4 dá 5π sobre 4. Não sei se isso ficou claro, como é que eu pensei. É que eu fui tentar fazer com o π sobre 4 só, no exemplo que a senhora deu do 17π sobre 4. Aqui. Se vocês sabem o exercício 2 que a gente estava fazendo, tem π sobre 4 lá? Não. Cadê? Não, só tinha π sobre 6, né? É que, gente, depois que você faz tanto, você acaba decorando as coisas, entendeu? Mas aqui, ó, eu pensei assim, tem o π sobre 4. Eu sei que π mais π sobre 4 é que vai resultar em 5π sobre 4. Então, eu tenho que pegar o π e andar π sobre 4. Por isso que eu pus ali. Mas isso, no começo, vou dizer que para vocês localizarem, é mais fácil substituir o π por 180, para vocês saberem exatamente onde ele está. Então, se eu substituísse ele por 180 e fizesse a conta, vocês iam achar ele aí no 215. Tá? Que é naquele ponto ali que é passando 180 e ainda não cheguei no 270. Localizar ele no círculo trigonométrico, quase nenhum exercício vai pedir para vocês, tá? Localizar ele de novo, né? Exercícios de faculdade, assim. A ideia é vocês saberem qual é o arco da primeira volta, tá bom? Que vai depois vocês vão precisar saber, se tá no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Exatamente onde tá, tanto faz. Por quê? Porque quando a gente começar a ver seno, cosseno e tangente, vai mudar o valor, vai mudar o sinal do seno e do cosseno se ele estiver no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, a ideia é saber se ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Tá? Tem alguém levantando a mão. Fala, Breno. Professora, sempre o que sobra das voltas completas é o ponto. É o ponto, exato. Tá, obrigado. E seria o resto da divisão quando a gente fez em graus inteiros lá, né? Dividiu em graus, tá? Ok, valeu. Mais alguém? Não? Acho que agora a gente pode continuar, então. Tá, gente? Mesmo se ficar dúvida depois, perguntem, mesmo que for a mesma coisa, tá bom? Ok. Então, agora a gente vai falar sobre seno, cosseno. Tem muitas coisas na minha mão. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Deixa eu tirar foto. Gente, eu vou fazer
primeiro com grau, que eu acho que é mais fácil. Depois a gente vai fazer com... Aí depois a gente vai localizando o π sobre 4, o π sobre 3 e o π sobre 6, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer quase tudo na mesma lousa. Vamos lá. Então, olha só. Para a gente entender seno, cosseno e a tangente aqui, a gente tem que lembrar, primeiro, que a nossa circunferência... Ah, senhor. Que a nossa circunferência, ela tem raio 1. Tá? Então, isso daqui tem raio 1. Qualquer raio que eu desenhar aqui vale uma unidade. Tá bom, eu vou começar pelo ponto de 30 graus, tá bom? Vou colocar ele mais ou menos aqui. 30 graus. Esse é o ponto de 30 graus. Aqui é o 0, 90, 180, 270 e assim vai. Vocês conseguem entender que, apesar disso ser um círculo trigonométrico e a gente rotacionar aqui e andando os graus dentro da circunferência, cada ponto desse que eu coloco, ele teria um valor que a gente chama de valor do eixo X e o valor do eixo Y. Porque ao mesmo tempo que eu desenhei uma circunferência, eu desenhei um plano cartesiano nessa circunferência também. Então eu tenho a localização desse ponto. Só que quando a gente fala do ponto, no caso ali do 30 graus, a gente não quer a localização dele só com números. A gente quer entender essa localização também pensando em seno e cosseno. Então, olha só que coisa bonitinha. Pra mim, né, pelo menos. Se eu ligar aqui, ó, o centro dessa circunferência como 30 graus, vocês concordam que isso daqui é o raio da circunferência e vale 1? Tudo bem? E esse ângulo que eu formei aqui, entre o que é eixo X pra gente ainda, e o raio que eu tracei, vale 30 graus? Essa ideia de que ele vale 30 graus está lá no começo da aula passada, quando eu falei de ângulo central. O ângulo no centro da circunferência, ele tem a mesma medida que o arco que está ali. Isso vale 30 graus. E aí, quando eu faço esse desenho, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Olha que bonitinho. Nesse triângulo retângulo, eu vou chamar essa medida aqui, ó, de A. Meu amor, peraí que apareceu algum serzinho aqui. Ó, a mamãe tá dando aula. Você acordou agora? Bom dia. Fala oi. Ei. Agora vai. Vai lá, vai. Então, olha só. Essa medida aqui eu vou chamar de A e essa medida aqui eu vou chamar de B, tá bom? Esse espacinho. Não cheguei lá no 0, hein? Ó, tem um espacinho ainda para eu chegar no 0. Pensando que isso é um triângulo retângulo, o ângulo reto tá aqui, ó, tá? Eu consigo achar o valor de A e o valor de B pensando em seno e cosseno. Tudo bem? Então, eu vou pensar primeiro no A, ó. O A é o cateto oposto do 30. E o 1, que é que eu tenho o valor, é a hipotenusa. Então, eu poderia falar que o seno de 30... seno de 30 graus é cateto oposto, que é A, sobre hipotenusa, que é 1. Tudo bem? Ou seja, o A é igual ao seno de 30, que eu sei o valor, seno de 30 é meio, então o A é meio. Então, o A, que é esse tamanho aqui,
também é esse tamanho aqui, ó. Vale meio. Tudo bem? E ele é o seno do ângulo. O seno desse ângulo de 30. E o B, se eu fosse achar o B, eu usaria o cosseno. Então, o cosseno de 30 é cateto adjacente, que no meu caso é o B, sobre 1. Ah, então o B é o cosseno de 30. Certo? E quanto que é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, esse pedaço aqui que eu chamei de B vale raiz de 3 sobre 2 e corresponde ao cosseno do ângulo. Eu fiz aqui o desenho com um ângulo de 30, para ficar mais fácil da gente pensar. Mas eu poderia ter desenhado isso com um ângulo genérico, tipo alfa, né? Então, se fosse um alfa aqui, o seno de alfa também seria o A. E o cosseno de alfa também seria o B. O que significa que esse eixo, que por enquanto a gente chamava de eixo X, né? Pensando no plano cartesiano, ele vai ser o eixo que resulta nos valores do cosseno daquele ângulo. E o eixo que a gente chamava de eixo Y vai ser o eixo que resulta nos valores do seno daquele ângulo. Então, a gente chama, né, vocês vão começar a ver isso, que no eixo X vai estar escrito cosseno. E no eixo Y vai estar escrito seno. Aí, né, aquelas piadas de professor de matemática, que é bem tosca, né? A gente chama de consono, porque é cosseno, e o sem sono, que está de pé, deitado e de pé. Só para vocês decorarem, tá? Que o eixo X é o cosseno e o eixo Y é o seno. Então, aqui eu vou ter os resultados do cosseno, aqui eu vou ter os resultados do seno. Então, é lógico que a gente não vai ficar fazendo tudo isso daqui. Quando a gente for achar o ângulo de 30 graus, o cosseno de 30 graus, né, localizar aqui no círculo trigonométrico, você pôs o 30, você já sabe que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, esse valor aqui, esse ponto, é o raiz de 3 sobre 2. E esse ponto aqui, ó, é o seno de 30. Como eu já sei que o seno de 30 é meio, então eu já falo que esse ponto aqui é o meio, é o 0,5. Então, 30 graus, ele corresponde a um ponto que é raiz de 3 sobre 2 e meio. Ou, genericamente falando, o cosseno de 30 e o seno de 30. Então, eu formo, ou o 30 graus, ele corresponde a um ponto que é x e y, tá bom? Xy, que é o cosseno, porque é o deitado, que é o x, e é o seno daquele ângulo, porque é o de pé, que é o y. Fala que tem gente com dúvida. Não? Alguém tinha aberto o som? Tudo bem? Tá. Então, eu não vou fazer tudo isso de novo. A partir de agora, a gente vai achar, tem o 30, o 30 vale raiz de 3 sobre 2 o cosseno, e o seno vale meio, tá? Agora, olha só. Tudo bem até aqui, que agora o negócio vai virar aqui, ó. Tá bom. A gente sabe que esse é o 30. Oi, fala. Eles cobram esse tipo de demonstração? Não cobram. Tá. Mas a ideia, você saber a essência é para essa nossa próxima parte aqui, ó. Tá. Uhum. A FUVEST, ela é meio aleatória, né? Eu gosto de falar assim, que a FUVEST, ela vai da cabeça dela, se um dia ela quiser cobrar isso, ela vai cobrar para saber se você sabe que isso existe. Então, assim, é legal a gente saber que existe, né? E da onde vem tudo isso, que vem de um triângulo retângulo e tal. Porque simplesmente colocar, olha, eu sei que é isso e aquilo, de repente, em algum exercício isso não vai te ajudar, né? Eu acho que dentro de exercícios, ter essa ideia de que aqui forma um triângulo retângulo, em alguns momentos vai te ajudar. Tá bom, obrigada. Então, olha lá, tenho 30 aqui. Se eu trouxer o 30 para o segundo quadrante, que é o arco simétrico dele no segundo quadrante. No segundo quadrante, esse ponto aqui vai ser o 150. Por quê? Porque é 180 menos 30. Ah, tá bom.
Percebe que o 150 tem o mesmo valor de seno dele? É meio? Ah, então eu já sei calcular o seno de 150. O seno de 150 é meio. Tá. E o cosseno? O cosseno, ele é espelhado, ó. Ele tá do outro lado. Esse não é o ponto 00? Quando eu mudo para cá, esse aqui vai ser negativo. Vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 150 é meio. E o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Então, olha a importância da gente entender esse primeiro passo aqui. Eu tenho que entender que o 30, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, que aqui é o eixo do cosseno, né? Que é raiz de 3 sobre 2. Carol, para lá, por favor. Raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio, tá? Então, eu preciso entender isso primeiro. Vim para o 150. Vamos para o próximo, que é o terceiro quadrante, ó. No terceiro quadrante, quem é esse ponto? É 180 mais 30, que vai dar 210. Tudo bem? No 210, ó, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. E o seno é menos meio. Tudo bem? Por quê? Porque é espelhado em relação ao de cima. E esse daqui, ó. Esse daqui é o 360 menos 30, que é o 330. O 330, o seno é menos meio. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, todos os pontos que são simétricos do primeiro quadrante, do 30, do 45, do 60, eles vão ter o mesmo valor de seno e cosseno, só vai mudar o sinal. Tem gente que gosta de decorar. Eu não gosto de decorar, mas enfim, quem gosta, né? Primeiro quadrante, o seno e cosseno são positivos. No segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo. De verdade, não precisa decorar isso. Se você desenhar o círculo trigonométrico, você vai entender isso. Né? Você olha para ele, segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno é negativo. Quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Eu acho que é tranquilo isso. E aí? Dúvidas? Professora, Fala. eu me perdi na hora que você foi para o segundo quadrante. Tá. Eu posso tirar uma foto, apagar e fazer de novo? Pode ser? Eu agradeceria. Tá bom. É porque ficou tudo desenhado. Eu vou apagar e vou fazer um círculo bem grande para a gente entender, tá bom? Se vocês forem na internet e procurarem, vocês vão ver que tem um círculo trigonométrico cheio de desenho. Ele é todo quadriculado assim, e aí tem um monte de seno e cosseno. Aí vocês acabam decorando aquilo, eu não curto muito, né? Mas, enfim, vocês podem também tentar entender aquilo. Vamos lá. Então, olha só. Agora a gente já sabe que esse é o eixo do cosseno, que ele está com sono, deitadinho, e este é o eixo do seno. Ok? Então, eu vou começar lá com 30 graus. Então, 30 graus está aqui, ó. 30 graus. Quanto vale o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso está lá naquela tabelinha dos ângulos fundamentais, lá, 30, 45 e 60. Aqui ela tem que decorar, tá, gente? 30, 45 e 60. Então, raiz de 3 sobre 2. E aqui é o meio, tá? Que é o seno de 30. Tudo bem até aqui? Tá bom. Agora eu vou para o segundo quadrante. Igual no exercício 2 que a gente estava fazendo, tá? Quem é o 30, ou seja, quem é o simétrico de 30 no segundo quadrante? Como é que eu sei?
eu venho aqui no 180 e volto 30 graus. Que é 180 menos 30. Por isso que dá 150. Então, esse ponto 150, ele também tem o seno valendo meio. Porque, ó, tá no mesmo lugar do eixo. Tá vendo? O eixo do seno, a posição do eixo, é o que vai me dar o valor do seno daquele ângulo. Tudo bem? Agora, quando eu vou no cosseno, no eixo do cosseno, não tem ninguém escrito aqui. Só que eu sei que isso daqui é como se fosse... Se você imagina se você conseguisse dobrar. Se fosse no papel de vocês conseguem, né? Então, eu conseguisse dobrar no eixo do seno. A hora que eu dobrasse aqui, ó, esse pedaço é igual a esse. Só que eu estou na parte negativa. Por que eu estou na parte negativa? Porque aqui é o ponto 00, né? Pensando só no plano cartesiano. Positivo, negativo. Então, aqui é o menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, se alguém te perguntasse assim, quanto vale o cosseno de 150? Primeira coisa que você ia ter que fazer, levar o 150 para o primeiro quadrante, porque senão você não vai saber. Você tem que saber, o 150 é quem no primeiro quadrante? É o 30. Se é o 30, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, como eu quero o cosseno do 150 e ele está no segundo quadrante, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, vocês vão ver que nos exercícios, vocês meio que são obrigados a desenhar o círculo trigonométrico. Se vocês não desenharem, vocês não vão conseguir entender o que está acontecendo. Vai ficar uma bagunça na cabeça de vocês. Então, desenha o círculo trigonométrico, coloca o 150 no lugar... a posição exata ninguém vai colocar, né? Ninguém vai pegar um transferidor e medir 30 graus ali, tá bom? Coloca mais ou menos onde está no primeiro, está no segundo, está no terceiro, está no quarto. Coloca o 150... Vê quem é no primeiro quadrante, né? Ou seja, quanto que falta aqui, falta 30 graus, então lá é o 30 graus. Acha os valores do seno e cosseno do 30, e aí que você vai conseguir achar do 150, do 210 e do 330, tá? Então, ó, vou para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, esse ponto, ele é 180 mais 30, ele é o 210. Então, o 210, ele tem um cosseno que vale menos raiz de 3 sobre 2. E, ao mesmo tempo, ele tem um seno que não está no meu desenho, né? Mas, enfim, tem a mesma distância, que é menos meio. Tudo bem? Ele é o espelhado desse aqui. Quando eu vou para o quarto quadrante, olha só, esse ponto é quem? É do 360... voltando 30. Então, é 330. Quem é o cosseno dele? É raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno dele? É menos meio. Dúvida, gente? Quem tinha me perguntado, conseguiu entender? Tudo bem? Sim, obrigado. Gente, eu posso fazer isso com 45 e com 60. Vamos fazer só com 60 para vocês verem? Tá? Se precisar, eu faço com 45 também, mas é a mesma ideia. Todo mundo sabe o cosseno e o seno de 45. Então, põe 45 aqui, cosseno, seno, e vai levando para os outros quadrantes, tá bom? Eu vou fazer com o de 60. Eu vou apagar esse aqui, tá? Como já estava lá na outra lousa, eu não vou tirar foto. Vamos lá. Olha só, se eu desenhar o 60 aqui, ó. Quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é meio. Tudo bem? Quem é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vou para o segundo quadrante. O segundo quadrante, esse ponto é 180 menos 60. Que é 120. Então, o seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120
vale menos meio, que é o esperado. Vou para o terceiro quadrante. 180 mais 60, 240. O cosseno já sei é menos meio. O seno é menos raiz de 3 sobre 2. Vou para o quarto quadrante. Esse ponto aqui é o 300. Por quê? Porque é 360 menos 60. Então, ó, o cosseno é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Tudo bem, gente? Dúvidas? Não? Agora eu quero falar de um negócio que dá mega confusão, que é seno, cosseno de 0, 90, 180 e 270, que são os pontos das extremidades, tá? Então, 0, 90, 180 e 270. O pensamento é o mesmo, só que agora o que acontece? Vocês começam a confundir o que é grau com o que é medida. Então, ó, quando eu falo que cadê aqui, ó? O cosseno de 60 é meio, significa que isso daqui é metade entre 0 e 1. Porque o raio dessa circunferência era 0 e 1. Então, esse meio que está aqui, que não está exatamente meio, né? Mas que está aqui, é 0,5 do eixo X. Do que a gente considerava eixo X, tá? Que agora é o eixo do cosseno pra gente, é o eixo X do mesmo jeito. Então, é o 0,5. Então, olha só. Quando eu penso, vou pensar no 0, 360, 720, todos os côngulos aqui, tá bom? Quando eu falo pra vocês assim, quanto é o seno de 0? Olha só. O 0, que é 0 graus, ou 0 radianos, que não faz aqui, no caso, porque vai ser o mesmo ponto, eu quero o seno. Estou no ponto 0, eu vou até o eixo seno. Quando eu vou do 0 até o eixo seno, eu chego no 0. Então, o seno de 0 é de 0 graus, tá? O seno de 0 vale 0. Tudo bem? E o cosseno de 0, eu já estou em cima do eixo do cosseno. Ótimo, se você já está em cima do eixo do cosseno, esse pedaço aqui vale 1. Então, o cosseno de 0 é 1. Tudo bem? Tá. Vou aqui para o 90, ó. 90. Seno de 90. Eu não estou em cima do eixo do seno? Se eu estou em cima do eixo do seno, o seno de 90 é 1. E se eu perguntasse o cosseno de 90? Cosseno de 90, estou no 90 graus. Vou andar até o eixo do cosseno. 0. Então, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. De novo, eu não fico decorando isso. Eu desenho um círculo trigonométrico, olho para ele e entendo ele. Se vocês ficarem decorando isso, vai virar uma bagunça, porque agora vocês vão se perder nessa monte de relação aí, tá bom? 180, tá aqui, ó. Vamos pensar no seno. Seno de 180. Eu tô em cima do eixo do seno? Não, eu tenho que ir até o eixo do seno. Se eu vou até o eixo do seno, é 0. Então, o seno de 180 é 0. E o cosseno de 180? Cosseno de 180, eu estou em cima do eixo do cosseno. Vale 1? Não, vale menos 1. Por quê? Porque eu estou no lado negativo dele. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Vou andar para o 270. 270. O seno. O seno, ó, eu estou em cima do eixo do seno. Só que eu estou na parte negativa dele. Então, o seno de 270 é menos 1. E o cosseno de 270? O cosseno de 270, vou até o eixo do cosseno, é 0. Tudo bem? Dúvidas nisso? O que a gente consegue perceber? Que todas essas medidas aqui, que eu vou fazendo do seno e do cosseno, elas obrigatoriamente variam de menos 1 a 1. Então, a gente fala que o seno de qualquer ângulo, tá? Ele está entre menos 1 e 1.
E o cosseno de qualquer ângulo também está entre -1 e 1. Dúvidas com seno e cosseno? Não? Entenderam? Lindinho, bonitinho? Professora, Ai, fala. deixa eu te Já tava perguntar. esperançosa. Eu falei, nossa, entenderam tudo. Eu entendi, só não fiquei com dúvida em uma questão. Tá. Por exemplo, o seno de 360 seria a mesma coisa que o seno de 0 e o cosseno de 0, né? Perfeito. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então fechou, é isso. Valeu. Que bom. Tá? Então, assim, eu de verdade peço que vocês não decorem, que vocês sempre desenhem o círculo trigonométrico e olhem e entendam ele, né? Vocês vão ver depois, quando a gente for fazer exercício, várias vezes eu faço as minhas bolinhas bem tortinhas aqui, mas é só pra gente pensar no que vai acontecer com o seno e com o cosseno. Tá? Então, assim, não fica decorando, entende. Porque a hora que você entender, parece que ilumina o seu caminho aquilo, sabe? Então, mesmo que vocês no começo tenham mais dificuldades, seja mais difícil e trabalhoso, façam, entendam, que vocês vão ver que a coisa vai evoluir de uma maneira melhor, tá? Eu vou falar da tangente agora. Vou tirar Aquelas anotações que você fez, -1, menor ou igual que seno, eu não peguei, não entendi muito bem. O que significa? Tá. Independente do seno que eu vou fazer, seno de qualquer ângulo, ele vai ser 100, então, vamos pegar aqui o eixo do seno. Tá? Esse eixo do seno. Qualquer ângulo que eu pegue aqui, ó, nesse primeiro quadrante, ele vai variar de 0 até 1. Essas medidas. Sim? No segundo quadrante, de 0 até 1. Se eu for para o terceiro quadrante, vai de -1 até 0. E se eu for no quarto quadrante, de -1 até 0. Então, pensando no círculo inteiro, o seno varia de -1 a 1. Não existe, por exemplo, o seno de algum ângulo dá 2. Então, vocês vão ver que essa ideia de que ele varia de -1 a 1 vai ser importante nos exercícios. Por quê? Porque, às vezes, você vai ter uma equação do segundo grau, por exemplo. Se você chegar numa equação do segundo grau que o seno deu 2, você descarta aquela opção, porque ele só pode ir de -1 a 1. Tá? Isso por causa do desenho e do raio do nosso círculo. Como ele tem o raio 1, ele só vai ficar variando entre -1 e 1. Entendi, valeu. Tá. Tanto o seno quanto o cosseno, tá, gente? Dúvidas nisso? Posso apagar aí pra tangente? Não sei se eu tirei. Não. Tá bom. Tá. Vou fazer a tangente agora. Aí você fala, bom, tinha o eixo do seno, tinha o eixo do cosseno, e aonde está o bendito do eixo da tangente, né? Porque não tinha, só tinha o eixo do seno e do cosseno. Então, olha só. Sei que esse compasso é bom, né? Então, aqui a gente continua tendo o eixo do cosseno, o eixo do seno. E aí, quando a gente pensa em tangente, o que é tangente para vocês em geometria? Não é a reta que tangencia um círculo? Então, a tangente para a gente aqui também é isso, tá? É a reta que vai tangenciar, tangenciar esse círculo trigonométrico. Só que ela tangencia aqui, ó. Passando pelo 0 graus. Tá? Então, esse daqui é o eixo da tangente. É um terceiro eixo aqui, tá bom? Esse daqui é o 0 do eixo da tangente. Não é 0 graus, 0. Então, por exemplo, né, esse aqui é o 0 graus. A tangente de 0 graus vale 0. Tudo bem? Tá.
Agora vamos pensar no 30, no 45 e no 60, que é o que a gente, né, normalmente precisa saber. O 30 tá aqui, ó. Quanto vale a tangente de 30? Não é raiz de 3 sobre 3? Para a gente conseguir levar ela até o eixo, você sempre tem que pensar passando pelo 0, 0 aqui do plano cartesiano, tá? Então, para eu colocar ela lá no eixo da tangente, ó, eu passei pelo 30 graus aqui, e aqui é o raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Passando pelo 0, 0. Então, se tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, esse ponto aqui também tem a tangente raiz de 3 sobre 3. Mas quem é esse ponto? Aqui era o 180. 180 mais 30, 210. Então, a tangente de 210 também é raiz de 3 sobre 3. Agora você vai falar assim para mim assim, ah, tá bom, e o do segundo e do quarto quadrante? O do segundo e do quarto quadrante, então vamos pegar o 30 aqui, ó. É o 150. Certo? Se eu pegar o 150, passando pelo 0, 0, e levar lá no eixo da tangente, aqui é menos raiz de 3 sobre 3. E esse ponto que está aqui, ó, que é o simétrico do 30 no quarto quadrante, também é menos raiz de 3 sobre 3. Então, esse ponto aqui é o 330. Tudo bem? Pessoas, eu não fiz com radianos no outro, né? Me veio agora na cabeça isso. Mas é a mesma coisa. Quem é o 30 em radianos? É π sobre 6. Então, π sobre 6, o 5π sobre 6, o 7π sobre 6 e o 11π sobre 6 também tem esses valores da tangente. Aí tem os mesmos valores do cosseno e do seno, tá? Então, a ideia do radianos é a mesma, é só a localização que você tem que lembrar quem que é quem. Tudo bem? Fazer as continhas. Então, tudo bem com a tangente? É bem tranquilo. Vou fazer o de 45 aqui em cima. Se ficar complicado, vocês me falam que eu apago e faço em outro círculo, tá? Olha só. O de 45, vou colocar ele aqui, estou fazendo de verdinho, ó. Se eu for ligar a tangente no 0, 0, aqui, ó, 45. Ela vale 1. Percebe que a mesmo tamanho que aqui, ó, ele vale 1. Então, a tangente de 45 é 1, e a tangente desse ponto aqui, que é 225, também é 1. Ah, e se eu pegar o simétrico dele lá? Ah, se eu pegar o simétrico e ligar, vai valer menos 1. Maquiei aqui nessa ligação, tá bom? Porque tinha que dar menos 1 aqui, ó. Menos 1. Quem é esse ponto aqui? É o 135 e o 315. Tudo bem? Então, aí eu consigo fazer o de 60 também. O de 60 tá aqui. Vai dar raiz de 3. Ah, e o daqui também vai dar raiz de 3. Ah, e se eu pegar o ponto que vai estar aqui, que vai ser o 120, e ligar lá, vai dar um raiz de 3. E assim por diante. A gente vai fazendo todas as ligações e vai dando os números. Ah, então a tangente pode ser maior que 1 ou menor que menos 1? Pode. Ela passa do 1 e passa do menos 1. Inclusive, por exemplo, lógico que a gente não sabe o valor, mas se eu pegasse 80, que está aqui, ó, né? Pertinho do 90. Se eu pegar o 80, vai dar um número lá em cima. Bem maior do que 1. Né? E aí, se eu pegar o simétrico a ele, vai dar um número lá embaixo, bem menor que menos 1. Então, a tangente pode variar. E aí acontece uma coisa que no seno e no cosseno não acontecia. Eu não tenho a tangente de 90 e nem a de 270. Por que eu não tenho a tangente de 90 e de 270? Porque pensando nesses pontos, ligando com o 0, 0, para encontrar o eixo da tangente, ele encontra.
Então, pensa aqui, ó, tem que passar pelo 0, 0, passar pelo 90 ou pelo 270 e ligar com a tangente. O que acontece? Forma uma reta paralela à tangente, nunca vai se encontrar. Então, a gente não tem o valor de tangente de 90 e nem de 270, tá? Ah, se for 89, tem, vai ser bem grande. Né? Vai dar, se eu ligar isso aqui, vai dar lá em cima. Vai ser bem grande, mas eu tenho. A de 90 não. Tudo bem? Então, nem de 90 e nem de 270. Tudo bem? E aí ela pode variar de menos infinito até mais infinito. Não tem uma demarcação exclusiva para ela. Dúvidas nisso? Acho que eu falei tudo. Fala. Nesse eixo da tangente, onde corta o cosseno, eu posso dizer que para cima é sempre positivo e para baixo é sempre negativo? Sempre, isso, exato. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Exatamente isso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. O seno de 0, a tangente de 0, que aqui é 0. Tangente de 0 graus é 0. E a tangente de 180 também é 0. Tá? Quem que dá 1? A tangente de 45 aqui dá 1, ó. Tá bom? Então, esses pontos aqui, que é o 0 e 180, a tangente é 0. 90 e 270 não tem tangente. Vou escrever aqui, tá? Tangente de 90 e tangente de 270 não existe. Tudo bem? Dúvida, gente? Eu vou para os exercícios. Professora, desculpa, Falta 2 minutos. você pode repetir de novo porque a tangente de 90 e 270 não existem? Posso. Ó, pensa comigo. Todas as ligações que a gente estava fazendo para encontrar a tangente, então 30 graus, né? Eu queria encontrar a tangente, ou marcar lá na reta da tangente. Eu tenho que passar pelo 0, 0. Tá? Então, eu passo pelo 0, 0 e ligo lá no eixo da tangente. Então, eu quero encontrar a tangente de 90. O que a gente tem que fazer? Passar pelo 0, 0. Só que a hora que eu pego 90 e passo pelo 0, 0, né, faz uma reta aqui passando pelo 0, 0. O que eu encontro? Uma paralela à tangente. Eu nunca vou encontrar a tangente. Então, não vai ter um ponto que encontra a tangente. Por isso que a tangente de 90 e a tangente de 270 não existe. Ah, tá, entendi. Valeu, professora. Gente, mais dúvida? Não? Posso fazer um exercício? Eu sei que eu vou comer um tempinho de vocês aí, mas é rapidinho. Tá? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Olha, atrasou tudo de novo, gente. Tô nervosa já com esses atrasos. Vou compartilhar a tela, tá? Então, é o exercício 3, tá bom? Agora, deixa eu apagar aqui. Ó. O exercício 3, ele quer que vocês calculem o seno e o cosseno e a tangente desses arcos indicados. Então, no caso do 225, do 11π sobre 6, do 120 e do π sobre 6, tá? Eu já coloquei aqui os arcos do primeiro quadrante para ficar mais fácil pra gente. Então, olha só, seno, cosseno e tangente. A gente sempre começa fazendo pelo do primeiro quadrante. Então, eu vou pensar, quanto que é o seno de 45 e quanto que é o cosseno de 45? Ah, o seno de 45 e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Desenhei aí, raiz de 2 sobre 2. Certo? Como eu quero de 225, percebe que o cosseno vai vir aqui, que é negativo em relação ao 45, né? Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E o seno também é negativo, que é esse ponto aqui, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, aí você dá a sua resposta. Ah, o seno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Você não vai escrever só no círculo trigonométrico, você escreve do ladinho. Vou escrever aqui só para vocês entenderem. Vocês escrevem assim, ó, seno, se esse negócio escrever.
seno de 225 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 225 também é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí vocês têm que fazer a tangente. Então, pensa aqui no eixo da tangente, tá? A de 45 é igual a de 225, porque para a gente calcular a tangente, a gente tem que passar pelo 0, 0. Quanto que é a tangente de 45? Não é 1? Então, a tangente de 225 também vai ser 1. Tudo bem? Então, aí a tangente de 225 também é igual a 1. Dúvidas nisso? Será que vocês conseguem fazer o outro? Eu vou fazer a B e aí vocês ficam de casa a C e a D, tá? Olha só, eu quero saber do 11 π sobre 6. Então, eu vou para o primeiro quadrante, sempre volto para o primeiro quadrante. Não adianta vocês quererem pensar aqui que não vai rolar. O π sobre 6, na sua cabecinha, você tem que lembrar que o π é 180 dividido por 6, 30. Então, o π sobre 6 é 30. Tá bom. Quanto que é o seno de 30? Ah, o seno de 30 é meio. E o cosseno de 30? Ah, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, esse ponto é raiz de 3 sobre 2 e esse ponto é o meio, tá bom? Como eu quero do 11 π sobre 6, olha, o cosseno vai ser igual. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Agora, o seno de 11 π sobre 6 é menos meio. Então, você escreve lá do ladinho, ó. O cosseno de 11 π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 11 π sobre 6 é negativo, certo? Porque ele tá aqui embaixo, ó. É menos meio. Tudo bem? E a tangente? Ah, a tangente de 30. A tangente de 30, que é o π sobre 6, é raiz de 3 sobre 3. Só que o 11 π sobre 6, ó, liga lá embaixo do eixo da tangente. Então, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 11 π sobre 6 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, gente? Deu para entender como é que faz esses exercícios? Tá? Aí o C e o D fica para casa, acho que dá para vocês fazerem. Deixa eu voltar eu aqui. Voltei. Vocês estão me vendo ainda? Sim. Sim. Então tá bom, o Claro falou que o meu tinha sido encerrado. Ai, que coisa louca. Tá bom, tô aqui. Eu até chorei agora. Falei, onde será que eles pararam? Tá bom. E aí tem o 4. E ó, o 4 eu acho que vocês conseguem fazer também sozinhos, tá? Faz o 4 e o 5, vocês podem ler. Aí eu faço na aula que vem. Ou eu gravo ele pra gente não ficar tão atrasado, tá? Eu gravo o 4 e o 5 a resolução pra vocês. Mas tenta fazer vocês sozinhos. E os exercicinhos da lista que eu mandei no AVA, pode mandar depois o exercício. Quem tiver dúvida pode me mandar no WhatsApp, tá? Lá pode mandar no pessoal, eu mando. E aí se eu ver que é uma dúvida que outras pessoas vão ter, aí eu mando lá no grupo para vocês também, às vezes a explicação, né? Como eu fiz a aula passada, tá? Sara, você pode explicar de novo essa parte? Que parte, Sara? Será que foi agora que ela mandou isso? Faz tempo. Não, foi antes. Já faz tempo, prof. Faz tempo, tá bom. Obrigada. Tá. Então é isso. Pode mandar dúvida. Tenta fazer o 4, o terminal 3, eu acho que é tranquilo, não vou fazer. Se vocês tiverem dúvida, vocês... Vou tirar foto dessa parte. Senão eu esqueço também. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar no pessoal. Do 3, eu não vou fazer a mais ele, tá? Porque eu acho que ele é bem tranquilo a partir de agora. O 4 é tranquilo também, vocês vão ter que achar o cosseno de 60, seno de 120, cosseno de 120, seno de 240. Então, é a mesma coisa que o exercício 3, só que vocês vão colocar o valorzinho lá e fazer conta, vocês vão ver que vai ser super tranquilo. O resultado é menos 1, tá? E do 5, a letra E.
eu faço o 4 e o 5, gravo e mando para vocês, tá bom? O Rubão deve colocar no Ava, ele falou que vai colocar tudo no Ava, porque vocês estavam meio perdidos agora, tá? E é isso, gente. E aí eu vou mandar quais exercícios da lista que eu coloquei no Ava, que é para vocês fazerem, porque tem umas coisas lá que ainda vocês não sabem, tá bom? Obrigada. Oi, pode falar. Da última aula, eu ainda não consegui entender como que eu pego o comprimento de um arco por meio do raio. Você poderia me explicar de novo, por favor? Posso. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Ok. Então tá. Peraí. Gente, pelo amor de Deus, manda que eu não terminei a aula ainda para não me derrubarem. Deixa eu sair daqui, peraí. Ó, então você tem uma circunferência. Você quer saber o tamanho de um arco, certo? Desse arco aqui. Tá. Nossa, ficou pequeno, né? É que pra mim tá tão grande. Não, tá bom, dá pra enxergar. Tá. Eu apaguei, vou desenhar maior. Tá. Você quer saber o comprimento desse arco aqui? Vamos supor que ele vai ter que ter um grau, tá bom? Você vai precisar saber quantos graus ele tem. Então, eu vou falar que é um arco de, sei lá, 40 graus. Certo? E aí ele te deu o raio dessa circunferência. Aí falou que o raio é 2. Você sabe calcular o comprimento da circunferência inteira, que é 2πr. Então, a gente sabe que o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o valor do r, que é o raio. O raio é 2. Então, o comprimento inteiro da circunferência inteira, tá? É 2π vezes 2, que dá 4π. Tudo bem? Então, isso é do círculo inteiro, desse círculo todo aqui. Como eu quero só esse pedacinho aqui, ó, a ideia é que você faça uma regra de 3, mais ou menos, né? Então, olha só, 4π é da circunferência inteira, que é 360 graus. Você quer descobrir qual é o comprimento só de 40 graus, que corresponde a 40 graus. E aí você faz a sua continha. Então, por exemplo, aqui, eu posso simplificar o 0 com o 0, depois o 36 com o 4, certo? Que vai ficar 1 e 9, tá? Dividir por 4 os dois. Aí você multiplica em cruz, então vai ficar 9x igual a 4π. Então, o x é 4π dividido por 9. Se você quiser saber esse comprimento, percebe que aqui eu achei ele em radianos, né? Se eu quisesse saber ele em centímetros, você substitui o π por 3,14, aproximadamente. Então, aí você faz 4 vezes 3,14 dividido por 9, tá? E aí você acha o comprimento dele em centímetros, ou sei lá o que o exercício deu, vai depender do 2 aí. Tudo bem? Ok, mas e se, tipo, é porque, tipo, o exercício, ele tinha dado que o arco mede 1 rad e tem 1 centímetro. É isso que eu não entendi. Tipo, como que eu pego o valor do arco com isso? Peraí, que o exercício tinha dado? É melhor assim, professora. Eu mando para você no privado. Combinado. Manda o exercício e aí eu faço para você. Eu faço um videozinho e te mando. Ok, obrigado, professora. Nada. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada. Obrigada pela aula. Foi ótimo, tá bom? Um beijo. Obrigada.